Boa noite a todos. Mais uma aula para a turma B. Tema calor. Vejamos alguns slides que abordam o assunto. Chamamos de calor a energia térmica que se manifesta por meio do movimento dos átomos e moléculas, que são as partículas que constituem qualquer corpo material. Quando um corpo é aquecido, o que se observa é o aumento das vibrações de suas moléculas e partículas constituintes. Então, quando eu aumento as vibrações dessas moléculas, o corpo se aquece. E este calor, ele vai se propagar de um corpo de maior temperatura, quente, para um corpo de menor temperatura, até que o chamado equilíbrio térmico se manifeste. Ou seja, quando o equilíbrio acontece, o calor, a temperatura do corpo todo é a mesma. Ou seja, passou do quente para o frio. E essa passagem ou essa propagação do calor se transmite de três maneiras: através da condução, através da convecção ou da irradiação. Vejamos. O que é condução? A condução acontece nos objetos sólidos e em superfícies de contato. Tem que ter o contato para que ocorra a condução. O que acontece na condução? A transferência das vibrações das partículas ao longo do corpo, o objeto passa partícula a partícula. Ou seja, se eu pego esse exemplo aqui, eu vou aquecer a extremidade de um bastão de metal, a temperatura próxima à chama, à fonte, é muito alta. E essa temperatura vai passando pelo bastão inteiro até a extremidade lá. Ó. Vai só passando, partícula por partícula. Então a porção de gás que é mais fria, ela vai ficando quente, até que toda ela fica quente. Essa panela, por exemplo, quando ela é colocada no fogo, o que acontece? Ela se esquenta. E o cabo também vai se esquentar por condução. É por isso que as panelas têm cabo de madeira, cabo de plástico ou de borracha, para evitar que a mão da gente queime. Aqui fizeram um experimento bem simples. Esse rapaz fez um experimento aqui, ó. O que ele fez? Ele pegou, para mostrar como é que se dá a transmissão do calor por condução, ele pegou uma chapa de metal e prendeu ela em uma extremidade. Na outra extremidade, ele colocou velas acesas e prendeu nessa metal pregos com parafina, que é uma espécie de cera. O que aconteceu? Quando essa superfície aqui foi sendo aquecida, o calor foi sendo transmitido por condução e os pregos começaram a cair. Por quê? Fusão da parafina, ela derreteu e soltou o prego. Então ele foi caindo aos poucos. Aqueceu aqui, foi passando por condução nessa extremidade aqui. Quando chegou lá na ponta não tinha nenhum prego. Correto? Então, é um experimento interessante. A condução pode ser observada em algumas situações do nosso cotidiano, como é o cabo da panela, escrevi panela errada, uma colher de metal, um ferro elétrico. Quantos de nós não queimamos a mão porque a condução do calor do ferro passou para a mão? O termômetro clínico, olha aqui, ó. Aqui dentro tem mercúrio. Quando esse mercúrio entra em contato com o corpo,
ele se aquece, dilata e sobe nesse termômetro, correto? A colher, o calor passa por condução. O próprio andar no asfalto quente, o calor do asfalto vai passar para o pé da gente por condução, por contato. Panela de novo. Então, contato envolve corpos em contato. Condução exige corpos em contato. A segunda maneira de transferir calor é a convecção. Correntes de convecção. O que é isso? Acontece nos fluidos, líquidos ou gases, e neste caso ocorre um movimento de matéria. Ou seja, com o aumento da temperatura. Se eu aumento a temperatura de um lugar, aquele lugar se aquece e ele vai ser transferido para outro lugar que está frio. É muito comum você estar lavando o quintal da sua casa e começar a ventar. Por quê? Você esfriou, o ar quente vem e forma um ventinho legal. Joia, na geladeira, por exemplo. A geladeira, a parte de baixo é sempre mais quente. Por quê? O ar em cima está frio. Quando o ar em cima está frio, aumenta a densidade e ele desce, o ar quente que está embaixo sobe. Então formam-se correntes de convecção no interior da geladeira. A panela, por exemplo, o fogo começa a aquecer aqui, ó. Ou seja, na base da panela. A água está na panela e o fogo é aquecendo aqui. Aqui em cima está frio, só lá embaixo que está quente. Quando aqui está totalmente quente, ele vai subir e o frio desce. Então forma correntes de convecção dentro da panela. Aqui, ó, mesma coisa, água quente embaixo, ela sobe, água fria em cima desce, sobe, desce, até que toda a água esteja com a mesma temperatura, ou seja, atingiu o equilíbrio térmico. Ora, a corrente de convecção também ajuda esse pessoal aqui, ó, de balões, voos de balões, ó, planadores, aqueles aviões sem motor, parapentes, né, asa delta, ou seja, o ar quente que é ascendente sustenta o voo de uma asa delta. O próprio movimento do ar, os ventos, são causados por essa variação de temperatura nas correntes de ar, o que ajuda a equalizar a temperatura aqui na Terra. Mas se essa diferença for muito grande de pressão e temperatura, o que acontece? Ciclones, furacões, tufões, tornados, trombas d'água, né? Não queira estar numa dessa. Finalmente, a irradiação, que é a transmissão do calor por meio de ondas eletromagnéticas, aquelas que vêm do Sol, as infravermelhas. Todos os corpos, quando aquecidos, emitem infravermelho. Só que, olha aqui está uma foto mostrando o corpo da gente com um monte de ondas infravermelho, de raios infravermelhos. Só que a gente não vê isso. Mas quem registra isso são essas câmeras especiais, que é própria para isso. Câmeras de infravermelho, correto? Esse infravermelho também acontece no vácuo, ou seja, não é necessária a presença de matéria para que ocorra a transmissão de calor. Exatamente por isso que o calor chega do Sol até a Terra. Não precisa de matéria, ele passa pelo vácuo. Então o Sol, nosso astro-rei, ele nos aquece por irradiação. A sua energia é chamada de energia radiante, né? Lembra disso? Aquecer a mão numa fogueira também é a mesma coisa. Você vai receber calor por irradiação. Você não põe a mão no fogo para esquentar. Você põe próximo ao fogo. E o calor do fogo é que aquece a sua mão por irradiação. Correto? Mas existem algumas situações do nosso cotidiano que a gente minimiza as trocas de calor. Por exemplo, esse isopor aqui, ó. Muita gente gosta de colocar a garrafa de cerveja num protetor de isopor para demorar mais a esquentar. Copos, né? Aqui. Esse protetor aqui de panela, ó, também é colocado na mesa
para evitar que queime o forro, né? Então tem aqueles quadradinhos artesanais, esse aqui, por exemplo, descanso de madeira para panela. Essa touca metalizada também evita, muitas mulheres usam em salões de beleza. O papel alumínio que a gente usa para assar, assados, né? Ele tem duas superfícies, uma espelhada e uma fosca. Se você vai assar um pernil, você coloca a superfície espelhada para dentro, voltada para o pernil. Ou seja, quando ele recebe calor, aquele espelho que está lá dentro da superfície espelhada reforça o calor a ficar. Aí a assa é legal. Já quem quiser proteger bolo, ovo de Páscoa, vai usar o papel alumínio, só que a superfície espelhada fica para o lado de fora. Porque eu não quero que ele perca calor. Então, quando o calor bate na superfície espelhada, ele volta. E não aquece e protege os bolinhos, os ovos de Páscoa, não é isso? Então é muito interessante. A garrafa térmica, por exemplo, a garrafa térmica é interessante porque ela tem duas superfícies espelhadas ali dentro de um espaço do vácuo. Esse espelho impede que o calor saia. A tampa ajuda. A tampa da panela, a mesma coisa. Você coloca a tampa para evitar que o calor saia por convecção. Ou seja, eu vou impedir aqui essa luva térmica, que muita gente usa também, para pegar cabo de panela e não se queimar, as borrachas para o cabo. Olha, tudo são medidas protetivas contra essa perda de calor ou contra queimaduras, não é isso? É isso, gostaram, pessoal? Um abraço, vejo vocês em breve.